o que cai mais na geografia física, o que cai mais na geografia humana, e como é a nossa segunda aula, hoje eu vou iniciar com a urbanização do Brasil. Eu espero bastante que vocês gostem. É uma aula que tem bastante conteúdo, é uma aula bem legal, que vai misturar um pouco aí a geografia, um pouco a história, né, compreender aí o porquê o Brasil é desse jeito, né? Então, é bem importante. Vou esperar só mais 2 minutinhos para começar a aula, pode ser? A geografia, Pedro, ela tem, para minha sorte e para a sorte de vocês, ela tem a ver com absolutamente tudo que a gente vê. Com a geografia, com a história, com a ciência, né? Com química, física, com matemática, com tudo, né? Porque, de fato, a gente vai estudar tudo o que acontece no planeta Terra. Então, a gente acaba aí conversando com outras ciências. E quando a gente fala na perspectiva mais humana, tem momentos ali que a geografia e a história elas vão andar um pouquinho mais uma ao lado da outra. É, eu já passei também esse material. Muito legal, né? Eu já estava aqui preparando material para vocês e vi esse acontecimento do novo Papa, desse Papa aí norte-americano, mas que também aí recebeu a cidadania peruana. Então, ele é um 2 em 1. Apesar de ser um papa anglo-saxônico, ele se formou papa, né? Ele se formou papa, não, ele se tornou um líder religioso, né? Um cardeal, no Peru. E, Pedro, eu acho isso muito interessante. Eu sou mestre em geografia e religião, né? Então, essa parte política da religião, ela me atrai bastante, né? Pegar esse momento aí que a gente está vivendo de tensões históricas, né? Tensão geopolítica. É um papa que era muito próximo ao antigo papa, né? Que promete aí continuar o legado, né? Do Papa Francisco. É um papa agustiniano, então ele tem uma característica de ser um papa mais apaziguador, mas ao mesmo tempo bastante estudioso, né? Que busca uma educação do povo. Então, espero que o legado dele seja muito bom, sabe? Acho que é mais um recado aí para o mundo, né? Nos valores da Igreja Católica do século XXI, né? Então, foi importante a manutenção, talvez, aí, de uma igreja mais próxima à comunidade. Olha, o Papa brasileiro eu também queria, Pedro, mas acho que os nossos dois cardeais que foram para essa eleição, eles não podiam ser votados porque eles eram maiores de 80 anos e não pode, né? Mas tem um cardeal muito interessante que eu gosto bastante. Eu não sou católica, mas eu tive presente em alguns eventos dele. Eu gostei bastante, que é um cardeal da Bahia. Ele fala bastante sobre intolerância religiosa, amor ao próximo. São valores que eu comungo. Então, quem sabe na próxima, né? Vamos ver. Mas eu estou ficando feliz, assim, os dois últimos aqui da América, né? Conversando muito com o povo latino. É importante a gente analisar a forma de discurso, né? O Papa ele se apresentou para o mundo na língua italiana e depois ele fez questão de falar com o seu público mesmo em espanhol, em castelhano, né? Para falar de onde ele veio. Ele não falou inglês, apesar de ser um norte-americano de nascença, talvez a sua essência ultrapasse aí esse território. Então, estou aguardando aí os próximos acontecimentos.
Ó, já falei demais. Deixa eu aqui começar nossa aula. Temas como esse sobre cultura, ele pode ser abordado aqui nessa aula, porque, afinal, quando a gente vai falar de urbanização, a cidade ela é muito presente nesses movimentos culturais. Deixa eu ver essa pergunta, Pedro. A senhora acha que esse Papa... Não, 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 não. Até porque, como eu falei para você, apesar de ele ter nascido nos Estados Unidos, a sua formação enquanto líder da Igreja Católica não foi nos Estados Unidos, foi na América Latina, aqui no Peru. Então, ele podia ter continuado nos Estados Unidos, como ele voltou algum momento antes do Papa Francisco assumir e levar ele para o Vaticano. Mas ele não... Alguns valores, sabe? Não bate com o do Trump, entendeu? Deixa eu projetar aqui para vocês. Deixa eu lá apresentar. Eu quero este aqui. Deixa eu botar. Deixa eu ir para cá para botar para projetar. Vocês já estão vendo? Beleza, tá aparecendo ainda aqui para mim. Olha, como eu falei para vocês, o tema da aula de hoje é a urbanização, né? E para falar de urbanização, é interessante a gente ter algumas coisas em mente, tá? É claro que a gente vai falar sobre a ação do homem no espaço geográfico, isso aí é primordial. Mas quando eu trato de urbanização, eu falo também sobre a quantidade de população em um determinado espaço. Então, não é apenas os aspectos, tá? Mas eu estou trazendo também o número populacional. Então, eu vou misturar um pouco o espaço urbano com uma demografia, tá? Vou explicar isso melhor. Isso, Tima, deixa eu ir para outro slide, deixa eu ir para outra página, que eu fiquei igual uma doida agora hoje. Para a gente pensar aqui, né, o ponto de partida da urbanização do Brasil, né? Lembra que eu falei que para falar de urbanização eu preciso de ter dois fatores, né? Entender a distribuição da população no espaço e outra, entender como esse espaço ele é formado. Pois bem, eu vou resgatar aqui, relembrar aqui para viver para vocês. A gente vai ter dois aspectos espaciais. Um é a divisão do espaço rural e o outro é a divisão do espaço urbano. Quando eu falo espaço rural, eu estou falando daquele espaço em que a atividade econômica ela vai estar ligada ao primeiro setor da economia, ou seja, a agricultura, a pecuária, a pesca, o extrativismo. Então, quando eu falo de espaço rural, o homem está desempenhando força de trabalho ligado ao primeiro setor da economia. Beleza. Quando eu falo do espaço urbano, né, eu já estou falando de dois outros setores da economia, o segundo e o terceiro. O segundo setor da economia é o setor de industrialização, beleza? Então, aquele setor que a gente vai pegar aquilo que foi produzido no primeiro setor, sei lá, vou pegar aqui a vaquinha, né? A vaquinha lá foi produzida no espaço urbano, no espaço rural. E ela vai ser sacrificada e vai ser levada para o frigorífico. Nesse lugar aqui, nessa fábrica, ela pode virar uma outra coisa, né? Como, sei lá, carne para churrasco, ou o couro dela pode ser aproveitado para, sei lá, um sapato, uma bolsa. Então, houve uma transformação. E o terceiro setor da economia, que é estabelecido no espaço urbano, é o setor de comércio e serviço, ou seja, você vai vender aquilo que foi produzido no segundo setor, ou também vai prestar serviço, como é o caso aqui. Eu estou prestando um serviço, né, que é a minha aula. Então, essas atividades econômicas, elas precisam estar sempre aqui, olha, na nossa mente para pensar o que é uma urbanização.
ou seja, um processo de deixar o espaço cada vez mais urbano, tá? Então, para pensar a urbanização no Brasil, eu preciso entender alguns fatores. O primeiro e o primordial dessa urbanização, ela tem uma data, né, que ela começa a acontecer. Então, aqui, olha, eu coloquei para vocês, ó. O processo de urbanização brasileira foi realizado de forma acelerada, motivada pela necessidade de industrializar e modernizar o Brasil, tá? Os investimentos foram concentrados no eixo Rio e São Paulo. Isso causou um intenso movimento de imigração em direção a esses novos polos de atração, não acompanhado por políticas suficientes para garantir moradias e mobilidades. O que eu quero dizer com isso tudo, minha galera? O Brasil, né, o nosso país, historicamente, ele é um país agrário, tá? Então, quando eu falo de urbanização, eu penso também no processo de industrialização. Quando o Brasil ainda não era um país industrializado, que ele era um país mais... Deixa eu passar aqui o slide que vocês ficam melhor para visualizar. Quando o Brasil ainda era um país agrário exportador, né? Sim, sim. Em breve a gente já vai mandar aqui para vocês a lista de presença. Aí o que acontece? Quando o Brasil era apenas um país agrário exportador, a gente tinha cidades, tá? Existia cidade no Brasil. Por quê? Vocês não viram muito novelas de época, né? Mas eu cresci vendo novela de época. Não vou revelar a minha idade aqui para vocês, não, mas eu cresci vendo novela de época. E era comum as novelas de época sempre retratar, assim, as cidades, de vez em quando as cidades. O que tinha nessas cidades? Vamos pensar aqui no Brasil, né? Brasil, aqui, banhado pelo Oceano Atlântico, né? Você tinha as fazendas no interior do Brasil. Sei lá, produção de cana-de-açúcar, ouro, café, tudo aqui mais para o lado do interior, né? Assim, eu falo do litoral para dentro. Então, essas cidades que existiam no Brasil antes da industrialização eram cidades litorâneas que davam suporte à galera do campo, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui no período do café, né? Rio de Janeiro e São Paulo eram dois polos cafeicultores, né? Aqui no sul fluminense. Rio de Janeiro e São Paulo bombando aí na industrialização. Louca. O Rio de Janeiro e São Paulo aí bombando na exportação de café. Só que eu falei para vocês, né? No sul fluminense. Então, aqui. Vamos supor que está aqui. Para que esse café seja exportado para a Europa, eles precisavam estar em cidades entre portos. Ou seja, chegavam aqui, a mercadoria saía, né, das suas fazendas, ia pela estradinha, chegava nas cidades portuárias, para depois irem. Quem vai fazer essa negociação? Né? Vai ser o fazendeiro, né? Vai ser o empregado do fazendeiro. Então, você tinha pessoas que iam até a cidade para fazer essas negociações. Então, essas cidades, elas davam suporte às atividades do campo. Então, eras na cidade que você tinha um café, que o senhor do café ia lá prosar para saber qual era a melhor comercialização, qual era o país que estava pegando mais, né? Era na cidade que você sabia a moda, né? As coisas que estavam vindo de fora, era na cidade que você ia lá e comprava um tecido para levar para a senhora que estava no espaço rural. Então, essas cidades eram mais cidades ligadas à atividade de serviço, dando suporte ao espaço rural. Tá? Isso é super importante. Então, até 1930, tinha cidades no Brasil? Sim, tinha. O Rio de Janeiro, por exemplo, da onde eu falo, tinha.
Entendeu? Tinha. Mas eram grandes relevantes? Não. Tinha um número de população tão grande assim? Não. Por quê? Quando eu falo de atividade econômica até 1930, eu estou falando que a galera que está, em sua maioria, empregada, né, a galera que tem a sua economia aplicada está no espaço rural. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês. Processo histórico. O processo de urbanização brasileira apresenta como característica essencial a sua concentração no litoral. Por que no litoral, galera? A nossa ocupação começou pelo litoral. Segundo, a gente, como país, desde 1500, exporta produção. Então, aqui se entra e sai produto. Então, atividades econômicas que bomba, tá? O segundo, a questão também é que o grande crescimento das cidades ocorreu a partir da segunda metade do século XX, ou seja, até 1930, o Brasil era um país agrário exportador. No campo se concentrava as maiores oportunidades de emprego e, por isso, uma parte da população residia na área rural. Aí eu pergunto a vocês, o que aconteceu em 1930 para que esse cenário ele mude, né? A gente vai ter duas questões históricas aqui importantes. A primeira vai ser a crise de 29, tá? Que vai causar aí uma mudança econômica mundial muito forte, né? A crise da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, né? Você tem uma recessão econômica mundial muito forte, e o Brasil, que era um grande exportador de café, ele viu essa economia atrelada a essa crise. Afinal de contas, o café, ele não é um gênio assim de primeira necessidade. Apesar de que se eu não acordar e não tomar meu cafezinho, eu não existo, tá? Mas, né, a gente, na hora do aperto, a gente consegue equilibrar, bebe menos café e tal. Então, a economia cafeira, naquele momento, ela caiu. Isso foi fator mundo. Fator interno, o que estava rolando aqui para gente? Até 1930, acontecia no Brasil o período da República Café com Leite, aonde você tinha apenas dois estados protagonistas dessa república, Minas Gerais e São Paulo, tá? Apesar do Rio ser um exportador de café, a capital ficava aqui no Rio de Janeiro. Então, a nossa atividade política não era tão forte assim, tá? Então, para presidente, você tinha uma duplinha aqui, São Paulo e Minas Gerais. Uma hora São Paulo era vencedor com apoio de Minas Gerais, outra hora era o presidente de Minas Gerais com apoio da galera de São Paulo. Quando você tem essa crise no café, a manutenção dessa estrutura política, ela fica em desequilíbrio, tá? Então, em 1930, né, Getúlio Vargas, que era um gaúcho, porque ele já faleceu, que era um gaúcho, ele dá um golpe militar, ok? Ele dá um golpe militar e acaba com essa política de café com leite. Quando ele chega do governo, no poder, ele vai fazer uma mudança estrutural. Ele vai fazer com que o Brasil não é que diminua a sua dependência, né, na sua atividade agrária exportadora e passe a ser um país industrializado. Para isso, meus amores, Getúlio Vargas vai contribuir de alguma maneira, olha. O que o Getúlio vai fazer para atrair trabalhadores para essa função nova que está chegando no Brasil? Ele vai criar indústrias de base. Aonde? Aonde que Getúlio Vargas vai criar a indústria de base? No eixo Rio-São Paulo, né? Vocês possivelmente já ouviram falar disso com o William, né? Sobre a CSN, a Siderúrgica Indústria Siderúrgica Nacional. Ela vai ficar ali em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Volta Redonda
ela está entre, né, faz fronteira entre São Paulo e Minas Gerais. Então, você tem aquele lugar, um polo atrativo para você colocar um pátio industrial ali. Uma que você pode utilizar o Porto do Rio de Janeiro, que já tem infraestrutura para escoar o café. Outra, você tem os barões de café, né? A galera que tem dinheiro, tanto paulista quanto carioca, para investir na industrialização, ok? E você tem a mão de obra, que antes era uma mão de obra rural e agora vai passar a ser uma mão de obra urbana, tá? Então, ao ele criar as indústrias de base, ele atrai muita mão de obra para trabalhar na industrialização. A outra sacada de mestre que o Getúlio vai fazer é a criação da lei de trabalho para trabalhadores urbanos, tá? Eu sei que hoje em dia há uma galera totalmente fora da casinha se xingando, né, de CLT, mas Getúlio Vargas revolucionou a nossa história criando a CLT. Naquele momento, uma lei trabalhista voltada apenas para o trabalhador rural, para o trabalhador urbano. Ou seja, aquela história de férias, 13º, salário mínimo, tá? Você apenas tinha para trabalhadores urbanos. E você vai concentrar tudo isso no eixo Rio-São Paulo, o que vai gerar, num futuro, né, que a gente vive ele, esse presente, é uma desigualdade regional muito forte no Brasil, né? Depois eu vou falar mais à frente, de grande cidade, de megalópole, de investimento, infraestrutura, a gente acaba sempre citando Rio e São Paulo, porque historicamente foram cidades escolhidas, né, pelos governantes para se tornar aí esse polo atrativo de industrialização, consequentemente de urbanização. Então, aquilo que eu falei para vocês, quando eu falo de crescimento urbano, eu não estou falando apenas, né, do crescimento da taxa de natalidade, ou seja, beleza, tá criando-se tá surgindo muita criança no espaço urbano. Não, eu posso também falar de um processo de êxodo ou migração para o espaço urbano, tá? Êxodo quando a galera sai em massa do espaço rural para o urbano e migração quando vem de outros lugares, né? De outras regiões. Aqui eu coloquei para vocês alguns fatores que atraem, né, para o espaço de urbanização. Por que a galera vai sair do espaço rural ou do seu estado, né, às vezes da sua região, como no Nordeste brasileiro, por exemplo? O que vai fazer a galera sair de lá para vir para cá? Então, você vai ter no espaço urbano mais empregos, salários mais altos, melhores condições de vida, serviço de saúde mais avançados, educação de qualidade, menos risco a desastres naturais, né? Isso vão fazer com que, ao pensar, eu moro no campo, né? Eu estou aqui no campo está tendo desemprego no campo. Eu estou tendo baixo salário. Vocês sabiam que até a criação do salário mínimo por Getúlio Vargas, o salário ele era negociado com o chefe? Ou seja, não tinha uma base salarial. Eu sou professora, eu tenho uma base salarial. Eu sei que se eu trabalhar X, em X tempo de aula, eu vou ganhar X dinheiro. Antes de um salário mínimo, antes de uma base, era muito volátil aquilo que você recebia, entendeu? E isso continuou no campo. Então, você não tendo como eu posso dizer assim, uma previsão aquilo que você vai receber, dificilmente você consegue planejar a sua vida, né? Porque esbarra nessa questão de imprevisibilidade salarial. Então, isso é um motivo aí de repulsão da galera que está no campo. As más condições de vida, serviço de saúde precário, porque não tem tanto hospital assim, desastre natural, imagina, você está trabalhando lá na colheita, aí vem uma chuvarada enorme por vários dias, acaba com a sua plantação, você vai ficar ali sem condições de trabalhar, né? Então, isso são fatores que a galera fez com que a galera saísse do campo ou saísse do seu espaço. Agora,
Se eu falei para vocês que 1930 era uma data importante, né, porque ali ela começou o processo de urbanização, em 1960, ou seja, na década de 60 e 70, é uma década, são décadas muito importantes, porque você tem, de fato, uma virada da população brasileira. Se antes, a essa data, a população brasileira se concentrava no espaço rural, a partir de 1960, essa população vai se concentrar onde? No espaço urbano, tá? Então, a partir de 1961, a gente tem 51% da população vivendo nas cidades, tá? E a gente tem aqui os fatores do êxodo rural. O que vai acontecer dentro de 1930 a 1960? A gente vai ter no Brasil uma concentração fundiária histórica, né? O que é concentração de fundiária? São muitas terras na mão de um único dono. Isso não vai fazer com que, sei lá, eu, uma jovem camponesa, estou aqui, sou uma jovem camponesa, vivo para o meu senhorzinho. Se eu perder meu emprego, eu perdi minha fonte primária de trabalho, sabe? Porque a terra que eu trabalho é a terra do senhorzinho, entendeu? E ele só consegue cada vez mais comprar terra porque ele vai acumulando patrimônio, tá? E isso vai deixando o trabalhador rural muito volátil a essas negociações. Eu vou ter a Revolução Verde, que é a mecanização dos campos e o uso de agrotóxico, que vai deixar o campo agora mais caro e menos dependente da mão de obra humana, já que a gente está falando aí de inserção de tecnologia no campo, né? O trator, naquele tempo não drone, mas trator, maquinário, isso é importante aí, substituindo a mão de obra. E eu tenho pequenos produtores exclusivos que migram para as regiões urbanas. Então, sei lá, eu tinha uma pequena plantação de hortaliça. Hortaliças são produtos mais perecíveis, então eu preciso estar mais próximo, comprar um sítiozinho mais próximo à área urbana para conseguir vender ainda mais o meu produto. Se eu estiver muito afastado da área urbana, eu não vou conseguir vender porque é um produto que acaba perecendo muito mais rápido, tá? E as consequências imediatas disso foi o êxodo rural em massa, a galera veio trabalhar na cidade, tá? Até porque o ato de capinar era muito parecido com o ato, né, da segunda revolução industrial, você não precisava de ter muita técnica ou mão de obra qualificada no primeiro momento, então você conseguia fazer a substituição, e uma consequência absurda que aconteceu foi uma urbanização acelerada e sem planejamento, né? Acredito que boa parte das pessoas que estão aqui moram em cidade, né? São do Rio de Janeiro? Porque assim, eu moro no Rio de Janeiro. Quando eu falo de problemas urbanos e falta de planejamento, meu Jesus, sabe? A gente tem trânsitos absurdos, enchentes, violência, assalto. A gente tem tudo, porque não houve um planejamento urbano. A cidade ela foi apenas crescendo, 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 sem ser planejada, tá? Epa, peraí, fui para o slide errado. Então, vamos lá. Uma consequência acelerada desse processo de urbanização acelerado. Eu vou ter uma macrocefalia urbana. Que é que macrocefalia urbana? Macro é grande, cefalia é má deformação. Então, quando eu falo de macrocefalia urbana, eu estou falando de um inchaço urbano sem uma forma, né? Que é um crescimento excessivo e desorganizado das grandes cidades. Quais são os problemas gerados? Eu vou ter favelização, trânsito, violência urbana, mercado informal em expansão, saturação dos serviços públicos como educação, saúde, transporte. Você que precisa de estar numa escola, numa creche, no Rio de Janeiro, às vezes você fica na creche, então, você fica anos na fila,
tá? Porque acaba que a cidade ela não comporta número de pessoas, número de habitantes que aqui está, e cada vez mais chega gente dos outros lugares do Brasil. Então, você acentua ainda mais esses problemas que tem aqui. Eu vou ter também um processo urbano de desigualdade. Entenda, esse mau planejamento da cidade vai me gerar algumas consequências, tá? Eu vou ter problemas urbanos de desigualdade. Quando eu falo problemas urbanos de desigualdade, eu estou falando de problemas urbanos que está ligado, né, à atividade econômica social, à classe social. Eu vou ter a segregação socioespacial, que é quando você tem no espaço uma divisão feita de uma classe que tem mais dinheiro e por isso vai ter mais infraestrutura, e de uma classe que tem pouco dinheiro, por isso vai ter pouco acesso à infraestrutura, tá? Pouco acesso à infraestrutura. Então, você vai ter áreas da cidade que você vai ter cinema, você vai ter banco, você vai ter mercado, você vai ter todo tipo de escola, hospital, posto de saúde, você vai ter tudo, e você vai ter áreas da cidade que o correio nem chega na sua casa, tá? Que não tem nem luz elétrica. Por quê? A galera que tem mais grana, ela recebe mais infraestrutura. A galera que não tem muita grana fica sem infraestrutura nenhuma, né? Ou com pouca infraestrutura. Eu vou ter uma autossegregação, ou seja, eu estou me retirando desse espaço urbano, tá? Que está todo desorganizado, então eu prefiro me fechar dentro de um condomínio, né? Porque dentro de um condomínio eu vou ter moradores que têm o mesmo perfil social que o meu. Vai ter o quê? Vai ter gente na rua? Não. Vai ter todo mundo dentro das suas casas, que eu não quero ver a cara de ninguém. Eu vou ter seguranças particulares, que vai estar na portaria, né? E espalhado com câmera de segurança o tempo todo. Dependendo da quantidade de gente, eu vou ter até escola, porque tem que ter. Eu vou ter padaria. Eu vou ter salão de jogos. Eu vou ter cinema. Então, você tem uma autossegregação. Deixa eu ver aqui que o Pedro colocou. Na Rocinha tem banco, sub, bobs, segurança particular. Que são traficantes. Mas, o Pedro, a Rocinha, ela é a segunda maior favela do Brasil, tá? Ela perdeu o seu posto no ano passado. Até o ano passado ela era a primeira, mas aí depois do último censo ela se tornou a segunda. O que vai acontecer com a Rocinha? Ela é maior do que vários bairros aqui no Rio de Janeiro. Ela é maior do que cidades no Brasil, tá? Então, ela, apesar de você ter aí uma classe social menos abastada, ou seja, com menos grana, ela, por ser tão diferente das outras, ela acaba atraindo um pouco mais de infraestrutura, tá? Mas, por exemplo, eu moro no Flamengo, aqui, eu moro no Flamengo. Aqui perto da minha casa tem 3 morros, que é o Santa Marta, que é o Tavares e o Morro Azul, tá? Esses 3 morros, que também estão dentro da Zona Sul, não tem essa infraestrutura, não tem Bob's, não tem McDonald's, não tem nada. Para a galera ter esse tipo de acesso, ela precisa descer para o asfalto para conseguir. Entendeu? Mas ela só se mantém esse morro próximo à Zona Sul, porque você consegue baratear a mão de obra que está lá dentro. Porque quem vai morar lá no Tabajara, no Tavares, no Morro Azul, no Santa Marta, vão ser trabalhadores, são trabalhadores que vão exercer, por exemplo, empregos informais, que vão estar trabalhando como empregada doméstica, porteiro, funcionário de supermercado. Então, para ficar mais barato e menos custo de transporte, de deslocamento e trânsito e tudo mais, eles acabam ocupando essas áreas com pouca infraestrutura no espaço. Então, eu estou falando de um bairro
que é colado com favela, que aqui você tem todo tipo de infraestrutura e há uma rua só que divide esses lugares e você não vai ter esse tipo de acesso. Então, para você ter a galera que está lá no Santa Amaro, para a galera ir para o cinema, ela vai ter que sair do morro, descer e ir para o asfalto, tá? Então, a autossegregação é quando tem bairros de luxo, condomínios, que vai fazer com que a galera que tem muita grana se retire do convívio espacial da cidade e faça ela mesma gerir ali a infraestrutura do seu condomínio. Eu vou ter mudanças também na paisagem, tá? Essas mudanças vão ser a partir de dois fatores. Um é o processo de gentrificação, tá? Gentrificação é quando você dá uma revalorizada a uma área urbana com investimento público e privado, tá? E acaba atraindo um novo público e expulsando o público o mais antigo que estava ali. Exemplo claro. A gente está tendo aqui no Rio de Janeiro o Reviver Centro, né? Que é uma obra aí que está mudando a estrutura do centro. Então, a cada momento sobe um prédio novo, né? Ali no bairro de Saúde, Gamboa, né? Na região portuária do Rio de Janeiro. Quando eu tinha a idade de vocês, não faz muito tempo assim, aquela região da cidade era muito perigosa. Por que era muito perigosa? Porque era escura, porque era insalubre, porque era violenta, né? Quando você tem um lugar que não tem iluminação pública, segurança, você não quer passar lá, né? Porque você tá no Rio de Janeiro, você tem medo de ser assaltado. Então, o que acontecia? Aquela área ali, ela não tinha tanto valor econômico assim. Então, quem morava lá pagava um aluguel barato, comprava um pãozinho barato, entendeu? Comprava o seu cafezinho barato, só tomava sua cervejinha bem barata. Agora, quando o mercado imobiliário olhou para aquela área e falou assim: peraí, cartão postal desse, que é a Baía de Guanabara, na mão de favelado, na mão de pobre, tem alguma coisa errada. A gente precisa fazer um reviver centro, ó, reviver centro. Ou seja, tornar o centro aquilo que ele já foi um dia, né? A Paris dos trópicos. Então, eu vou trazer, né, o mercado imobiliário para essa área, eu vou retirar esses barraquinhos e construir condomínios e condomínios com piscina, churrasqueira, salão de jogo, playground e tudo mais virado para a vista da Baía de Guanabara. Vou levar bondinho, VLT, eu vou construir o estádio do Maracanã, do Flamengo, né, nessa área. Eu vou levar tanta infraestrutura que eu vou atrair de mim gente que tem o quê? Dinheiro para querer morar lá, entendeu? Mas aí eu falo para vocês, e aquela pessoa que já estava morando lá, tipo, tia Marta, que estava morando lá desde a década de 80, o que vai acontecer com ela? Ela vai conseguir, com seu barraquinho, comprar um apartamento? Ela não vai conseguir. Então, ela vai acabar sendo o quê? Expulsa daquela região. Então, a sua memória, a sua relação com o espaço, ela vai ser apagada. Porque agora o centro ganhou uma nova roupagem, ele está bonitão, ele está mais modernoso e, ó, ela vai ter que meter o pé. A região vai ficar muito mais cara, muito. Se o cafezinho que ela comprava no passado na padaria do seu Manel era R$ 1 copo americano, agora ela vai ter que pagar R$ 10. Ela vai conseguir pagar R$ 10? Entendeu? Então é uma mudança não só do aspecto físico do espaço, da paisagem, mas também do perfil daquela população que está ali, tá? E a outra coisa também, mudança de paisagem, é a verticalização, ok? Quanto mais vertical, ou seja, mais as moradias forem na vertical, ou seja, por prédio, mais urbanizado é aquele espaço, tá? Então, se eu tenho um espaço com muitos e muitos e muitos, muitos prédios, que significa que eu tenho muita concentração populacional ali. Afinal de contas, olha, eu moro num condomínio que são 12 andares. Cada andar tem 15 apartamentos. Ou seja, aqui possivelmente era uma casa no passado.
de uma casa que caberia, sei lá, no máximo 5 moradores, olha quantos moradores tem agora. Bastante, né? Então, quando mais eu vejo uma cidade verticalizada, significa que ela tem mais população. São Paulo, por exemplo, aqui é a nossa mega cidade, ela é não apenas muito vertical, né? Agora, os empreendimentos imobiliários estão vendendo casas, apartamentos, que eles vão chamar de loft, de 30 metros. 30 metros quadrados. Gente, é uma pequena sala com banheiro, vendendo a 400 mil. É uma sala com banheiro a 400 mil. Ou seja, você tá atraindo muita gente, porque a cidade está muito grande, então você precisa ter acomodações para aquela população inteira. Vai ser acomodação de melhor qualidade? Não, né? Mas você vai ter uma verticalização aí. Então, esses aí são soluções encontradas para cidades muito populosas. Deixa eu passar aqui para o próximo. Ó, mega cidade foi esse exemplo que eu falei de São Paulo. Agora eu vou falar para vocês alguns conceitos, tá? Ligado a essa infraestrutura de urbanização. Eu vou ter a urbanização, ela vai produzir, né, classificações no espaço. A primeira delas é a megacidade. Eu estou começando aqui, ó, de cima para baixo. A megacidade são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Se eu tenho mais de 10 milhões de habitantes, eu chamo de megacidade. Vocês entendem que não é, nesse momento, eu não estou falando de melhor infraestrutura, eu não estou falando de melhor qualidade de vida, eu não estou falando nada disso, eu estou falando em quantidade, tá? Se eu tenho mais de 10 milhões de habitantes, eu tenho uma megacidade. No Brasil inteiro, São Paulo é a única megacidade. O Rio de Janeiro, né? Ele tem aí em torno de 6.800, quase 7 milhões, tá? Rio de Janeiro é uma tripinha. São Paulo é bem maior do que o Rio de Janeiro. Tá? A gente também tem bastante gente aqui, mas não é uma mega cidade, tá? Então, dentro das 30 megacidades existentes no mundo, São Paulo é a única aqui no Brasil. Eu botei aqui para vocês que a maioria das megacidades são localizadas nos países desenvolvidos, tá? Então, a gente vai ter em países desenvolvidos alguns com mais de uma megacidade, como é o caso dos Estados Unidos, tá? Deixa eu passar aqui. Então, São Paulo tem mais de 10 milhões aí de habitantes. Recapitulando, eu não estou falando de infraestrutura, eu não estou falando de poder econômico, eu não estou falando de nada. Mega cidade é a quantidade de pessoas que tem ali, apenas isso. Cidades globais, aí é outra coisa, aí funciona de uma outra escala, tá? São cidades com influência internacionais em áreas de economia, política e cultura. Quando a gente estava aqui proseando antes da aula, Pedro estava falando da Lady Gaga. Eu, apesar de morar no Rio de Janeiro, não fui no show da Lady Gaga. Mas, como geógrafa que sou, né, eu acho incrível o como a cidade do Rio de Janeiro ela entendeu seu papel no século XXI, né? O Rio de Janeiro é uma cidade que é considerada uma cidade global. Tudo o que acontece aqui é espalhado para o mundo inteiro, para o bem e para o mal, tá? Então, você tem um assalto, um ato de violência, o mundo inteiro fica sabendo. Os tabloides do mundo inteiro tá lá sabendo, é manchete em todos os lugares do mundo, etc. Você tem pessoas públicas super famosas que vão fazer shows. Aonde que ela vai fazer show? A gente teve agora o caso aí da Lady Gaga. O maior show da carreira da Lady Gaga foi no Rio de Janeiro. O maior show
da carreira dela, em termos de infraestrutura, de público, foi no Rio de Janeiro. A gente teve, ano passado, Madonna. A gente teve, em 2023, o Papa Francisco, que foi o maior evento em termo populacional. Você tem aí outras atrações internacionais que, quando vêm para o Brasil fazer show, escolhe o Rio de Janeiro como pouso, né, como área aí de fazer show. Então, você tem Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo também exerce a sua influência política, principalmente, né? Tem uma vitrine aí, uma política econômica. Quando a gente pensa em sede de multinacionais, a gente encontra uma concentração de empresas internacionais com sede em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Então, você tem essas duas cidades aqui no Brasil sendo o holofote, né? Tudo que acontece aqui acaba reverberando para fora também. Eu vou ter as megalópolis, tá? Megalópolis são conjuntos de grandes metrópoles conurbadas que crescimento que une áreas urbanas, gera uma região urbanizada contínua. Exemplo seria Rio de Janeiro e São Paulo. Exemplo mais possível, Rio de Janeiro com Campinas. O que é uma megalópole? Eu vou falar no conceitozinho que apareceu aqui, que é conurbação. Vou pegar meus dois exemplos aqui, tá, galera? São meus objetos que estão aqui presentes comigo. Que é minha garrafinha d'água e meu bolzinho. Rio de Janeiro, que é mais tripinha. São Paulo. Quando eu falo de conurbação é um conceito da geografia que vai falar de uma junção de duas áreas urbanas. É quando você não consegue delimitar visualmente e no cotidiano o que é uma cidade do que é outra cidade, tá? Então, o que acontece? As cidades vão crescendo, elas vão crescendo em forma de raio, tá? Então, elas vão ampliando o seu espaço. Ou seja, eu começo aqui no centro, o centro vai ficando caro, vai recebendo mais infraestrutura, aí a galera vai para as áreas de periferia. Aí, na área de periferia, vai ganhando mais infraestrutura, vai ficando caro, a galera que não tem dinheiro vai indo para a área de periferia de novo. Então, a cidade, ela cresce de dentro para fora, ok? Então, quando tem um crescimento de duas cidades próximas e que elas vão se expandindo, tem algum momento que a fronteira dessas cidades eu não consigo delimitar o que é uma, o que é outra. Vocês conseguem ver qual é o meu dedo da mão direita, qual é o meu dedo da mão esquerda? Nesse exemplo? Eu não consigo ver. Por quê? Houve uma junção dessa fronteira. A gente chama isso de conurbação. Quando eu tenho isso em escala de cidade, tá? Como assim? Aqui no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu moro. Eu tenho a cidade do Rio de Janeiro e tenho uma cidade muito grande da Baixada Fluminense, que é São João de Meriti. Então, São João de Meriti foi crescendo, Rio de Janeiro foi crescendo, então tem ali na franja entre Pavuna, que é um bairro do Rio de Janeiro, e o lado do centro da cidade de São João de Meriti, uma área de conurbação. Quando eu falo de megalópole, eu faço um crescimento dessas duas metrópoles. Então, eu não consigo ver no espaço onde começa uma, onde começa a outra, onde termina a outra. E isso vai acontecer devido à evolução, nesse caso, também do transporte, tá? Porque uma megalópole, como se tem esse crescimento, você pode transitar de um lugar para o outro. Exemplo, eu poderia, se tivesse o trem-bala, né? O famoso trem-bala que um dia vai existir entre nós aqui no Brasil. Eu poderia muito bem morar no Rio de Janeiro, ficar com essa vista maravilhosa, e trabalhar em São Paulo, gastando 30 minutos no trem-bala e ganhando mais, porque São Paulo paga melhor. Entendeu? Você teria um fluxo maior e você também aumentaria
as cidades na área de entorno fazendo essa junção, tá? Mas, por enquanto, no Brasil, a gente não tem uma megalópole. Metrópole. Metrópoles são cidades com grande influência regional ou nacional. Concentra serviço, comércio, instituições e populações. A metrópole ela vai ser dividida em metrópole nacional e metrópole regional. A nacional ela tem um centro político, cultural e financeiro em torno do país. No Brasil, a gente só vai ter 3 metrópoles nacional: São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Só essas 3. Enquanto as regionais, segundo o IBGE... Ué, cadê a regional? Oh my God, eu apaguei. Mas... tô passada. Mas, segundo o IBGE, a gente vai ter, dentro do Brasil, 15 metrópoles, tá? 3 apenas são nacionais e as outras 12 são metrópoles regionais, que são Campinas, ou seja, São Paulo tem 2 metrópoles, ou seja, área de influência política, cultural e financeira. Eu vou ter Fortaleza, eu vou ter Natal, eu vou ter Belém, eu vou ter Amazônia, eu vou ter João Pessoa, eu vou ter Florianópolis, eu vou ter Porto Alegre, eu vou ter Curitiba, eu vou ter Vitória e vou ter BH, tá? Então, são metrópoles regionais, essas que vão influenciar política e financeira na sua região metropolitana, ok? Ou seja, Rio, São Paulo e Brasília, em escala nacional. Essas outras metrópoles acabam influenciando nas regiões mais próximas. Exemplo, vamos supor que eu moro em Maricá, tá? Moro em Maricá, da onde é o nosso projeto. Descobri que eu estou com câncer. Vou precisar fazer tratamento. Aonde eu vou fazer esse tratamento? Aonde eu encontro um hospital de referência em tratamento de câncer? Na cidade do Rio de Janeiro, que é onde fica o Instituto Nacional de Tratamento do Câncer, o INCA. Quebrei o meu pé, quebrei bem feio mesmo, vou precisar fazer uma cirurgia ortopédica absurda, lá em Maricá. Aonde que eu vou? Vou para o INTO, Instituto Nacional de Ortopedista, Trauma e Ortopedia. Ou seja, essas metrópoles, elas acabam traindo, né, pessoas das suas áreas de entorno. Falei pra caramba, falei bastante. Agora chegou. A região metropolitana, faltou ela, tá? Região metropolitana é quando você tem uma metrópole, tá? E que ela vai criar cidades satélites. Essas cidades satélites vão possuir trocas, ou seja, ela é um conjunto de municípios vizinhos que entrega uma cidade principal, com forte interação econômica, social e de infraestrutura. O que vai acontecer? Vou pegar aqui o Rio de Janeiro, que é o meu caso, tá? O Rio de Janeiro, ele vai exercer influência na sua região metropolitana, ou seja, nas suas cidades que entregam essa região. Então, ele vai influenciar São João de Meriti, Caxias, Nilópolis, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo. Vai influenciar Queimados, né? Ou seja, ele vai influenciar as cidades que estão em torno do Rio de Janeiro. Como que ele vai influenciar? Através de trabalho, né? As pessoas que moram nessa cidade vêm para o Rio de Janeiro para poder trabalhar, tá? As pessoas vêm para o Rio de Janeiro para poder ir para o hospital, para poder fazer faculdade, para poder ir no cinema, num shopping. Ou seja, acaba que o Rio de Janeiro ele é a cidade principal dessa região metropolitana, tá?
Deixa eu passar aqui para vocês a nossa batalha aqui de exercícios. Deixar um tempinho aí para vocês lerem, enquanto eu bebo uma água aqui. Um minutinho para vocês conseguirem fazer a questão? Pode ser? Reajam aí, galera, para poder ver se vocês estão vivos. Valeu! Isso aí, vão colocando aí a questão no nosso chat. Eu vou, em breve, revelar, fazer o chave revelação da resposta correta. Eu esqueci de perguntar, gente. Vocês estão conseguindo enxergar com essa letrinha? D. Estão conseguindo enxergar com essa letrinha? Fazem algum movimento de que existe. Sim, obrigada. É que eu não enxergo, né? Contei isso para vocês na última aula. Eu tento colocar um pouco maior. B, vamos lá. A pergunta. Tô vendo que uma parte da galera foi em B, hein? Será que é B de bola? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. A urbanização brasileira efetivou-se a partir de 1960, quando então o desenvolvimento industrial da região sudeste contribuiu decisivamente para este quadro. Quadro que? Urbanização brasileira. Assinale a opção correta em relação à questão urbana nacional. Letra A. O conceito da região metropolitana surgiu na década de 70, exatamente para ajudar a solucionar os desafios gerados pelo processo de conurbação que passavam a surgir. Letra B. O nosso modelo de urbanização cresceu em paralelo ao forte crescimento de urbanização, fato que contribuiu para agravar os nossos problemas sociourbanos. C. As chamadas economias informais, típicas de aglomerados urbanos bem planejados,
bem planejado, aglomerados urbanos bem planejados, economias informais, informal, bem planejado. Parei aqui, hein? Letra B. A formação da primeira megalópole brasileira. Primeira megalópole. Foi formada, não estava sabendo, menino. 1970, não estava sabendo, não. Não, para mim não existia. Então eu corto essa também. E letra E. Na atualidade, as ditas cidades pequenas e médias estão sendo aquelas que estão fornecendo maior fluxo de mão de obra qualificada para os grandes centros urbanos, como reflexo de investimento social que as demandas têm postos em prática, especialmente a partir dos anos 60. Tá a partir de 1960. Será isso? Vamos ver aqui, hein? Deixa eu passar aqui, deixa eu ver quem acertou. Quem botou a resposta, a letra. Deixa eu ver esse mistério no... Letra A. O conceito de urbanização de região urbana surgiu em 1970, exatamente para o seu cenário de desafio pela conurbação conjunto de áreas urbanas, que passou a ocorrer de forma acelerada nos centros urbanos, especialmente na região sudeste. Quem pôde A, parabéns. Aqui, olha a pergunta. Olha lá. A urbanização brasileira efetuou a partir de 1960. Então, o desenvolvimento industrial na região sudeste contribuiu decisivamente para esse quadro. Aqui está pedindo para a relação da questão urbana nacional. Eu não falei para vocês que houve uma concentração no Rio de Janeiro e no Sudeste? Então, aqui, esse problema ele precisou ser pensado, né? As demandas deles, Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo, que atraiu muita gente, e consequência disso, houve vários transtornos no espaço urbano, a gente teve que parar para pensar. Tá? Letra A de amor. Questão difícil essa, hein? Foi do Colégio Naval. Questão número 2. Nossa, talento? Não sei o que eu fiz. Questão número 2. O estudo de processo de urbanização nos países do crescimento. O estudo de processo de urbanização do país, do crescimento e das principais características da rede urbana permite compreender o Brasil contemporâneo por meio das ações do passado, das tomadas de decisão do presente e como estas podem afetar o futuro do Brasil. Com base na dinâmica urbana, assinale a opção correta. Vou deixar aí 2 minutinhos para vocês responderem, tá? Vou fechar aqui meu microfone.
Voltei. Deixa eu ver aqui. Vi que uma galera colocou letra B. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A galera tá indo de bem. Vamos ver, deixa eu ver. Deixa eu ver essa fofoca. Mas para ver, eu tenho que passar para outra página, senão não enxergo. Então vamos lá, hein? Letra A. Na primeira década do século XXI, o aumento da população rural ultrapassou a urbana, sendo a mecanização das lavouras, a concentração fundiária e as maiores responsáveis por essa realidade. Oh my God! Tá tudo tão errado que a gente vai ter que passar para a próxima, né? Então eu vou para a letra B. Na década de 1960, efetuou-se a urbanização nacional, sendo a industrialização e a busca por melhores condições de vida no meio urbano causas fundamentais para entender esse fenômeno. Bonito isso, hein? Deixa eu ver o resto. Letra C. Nas áreas de metropolitanas, constitui-se em pequenas concentrações urbanas que se delimitam em seus próprios sítios urbanos, possui autonomia administrativa entre si, porém tem desfavorecido o surgimento de regiões metropolitanas. Nada com nada, tá? Até porque as áreas metropolitanas não são pequenas concentrações urbanas, elas são grandíssimas concentrações urbanas, né? E isso ajuda a favorecer o quê? O surgimento de regiões metropolitanas. Daqui a pouco, por exemplo, Maricá. Vocês sabiam que Maricá foi a cidade, uma das cidades que mais cresceu nas últimas décadas? Sim, meus amores, perdendo apenas só para Brasília, tá? Maricá, olha, cresceu absurdamente. Cresceu porque todo mundo de Maricá resolveu procriar e ter trigêmeos. Fluxo de imigração, tá? Vamos pensar aqui, né, que Maricá daqui a 50 anos começa a exercer não só continua, né, exercendo esse poder de atração, né, de oferta de trabalho, de melhores condições de vida, e que Maricá se torne tão importante, né, e que ela começa a influenciar as cidades que estão em seu entorno, né? Então, as cidades que estão em seu entorno começam a ser influenciadas por Maricá. Ah, para eu estudar, eu vou precisar ir para o centro de Maricá. Para eu estudar, para ir no médico, eu vou precisar ir em Maricá. Então, vamos supor que daqui a 50 anos, a Maricá deixa de ser uma cidade média e passa a ser uma metrópole. Entendeu? Vai que a gente consegue emplacar Maricá como uma metrópole regional. Pelo andar da carruagem, é possível. Eu estava na questão letra D. As primeiras regiões metropolitanas surgiram no Brasil somente em 1993, quando então a região sul e sudeste alcançaram forte desenvoltura industrial e proporcionou o avanço das atividades de serviço e comércio. 93, 29 anos só. Aí foi junto com Getúlio Vargas, que está morto há, sei lá, há 5 décadas. Então, essa também não rola, né, galera? E letra E, a partir de 1989, 88, com a proclamação de uma nova Constituição brasileira, os municípios se tornaram responsáveis pela qualificação das cidades enquanto suas hierarquias no espaço nacional. Deixa eu ver aqui. Rubos tambores. Letra. Gente, que lerdeza. Letra B de bola. A galera acertou. Acertou. Tá? Então, na década de 1960, efetuou-se a urbanização nacional, sendo a industrialização, a busca por melhor qualidade de vida no meio
urbano, causa fundamental para entender esse fenômeno. Se você acertou essa questão, você acertaria essa também na prova da ESA, que caiu essa questão, tá, galera? Eu não estou tirando a questão do Além, não, estou tirando tudo prova de concurso, hein? Então, parabéns aos envolvidos. Número 3, que vem depois do 2. A número 3, vou dar mais uns 3 minutinhos aí para vocês responderem, porque ela é grande. Voltei. Vocês preferem ter um tempo assim, para vocês resolverem, ou querem que eu fique falando que nem uma doida? Vamos de B? Tá bom, Pedro, obrigada. Mas alguém conseguiu fazer essa questão? O que vocês estão achando? Comentem aí para mim. Tá tudo molezinho igual o pudim? Boa. Vamos lá, então. Todo mundo foi de B de bola. Não, B de bola não. Aqui a galera foi de B de bola também de novo. Gente, só estão com essa letra no alfabeto de vocês? Só tem a letra B. Vamos lá ver isso, hein? Um minuto para eu trocar aqui de tela. Foi. A relação campo e cidade sofreu diversas transformações
ao longo da história, especialmente com o avanço da industrialização e do desenvolvimento tecnológico, que influenciaram a dinâmica econômica social do espaço rural e urbano. Sobre esse tema, analise as alternativas. Número 1, a revolução tecnológica e os avanços agrícola mecanizada permitiram o aumento da produtividade do campo, mas resultaram numa concentração de terra e êxodo rural? 2. O processo de urbanização nas regiões metropolitanas ampliou a oferta de emprego, atraindo grandes partes da força de trabalho rural e gerou a urbanização acelerada no Brasil, especialmente no século XX. 3. A desconcentração industrial no Brasil, promovida na década de 90, contribuiu para uma relação mais equilibrada entre as regiões rurais, urbanas e rurais, favorecendo o, favorecendo a diversificação econômica do interior do país. Agora, a partir da década de 90, São Paulo e Rio de Janeiro, né, deixaram de ser o lugar que todo mundo quer morar, bom mesmo, né, quando a gente fala assim, industrialização, eu estou pensando lá em Rondônia. Deixa eu pensar aqui, hein, galera, vou botar essa para a gente pensar. Número 4. As áreas rurais, com o avanço da tecnologia de informação e de comunicação, permaneceram isoladas em redes globais de grande produção de consumo, mantendo economicamente independente aos centros urbanos. Oh my God! Agora a galera que está lá, imagina o senhor Quinó, o senhor Maggi, que tem suas fazendas aí do tamanho do Rio de Janeiro, né? Ele não comercializa não com a Bolsa de Valores de Nova York. Eles não estão com commodities operando na Bolsa. Imagina pensar nisso. Vamos ver qual ficou a letra. Letra. Todo mundo foi de B, né? Ó, o meu slide está pior do que eu em fazer suspense. Oi? Não, gente. Louquíssimo. É letra D. É Rádio Gabarito. Letra D, tá? 1 e 2 só. Letra D de bola. D de dedo. Beleza? Deixa eu passar aqui para a próxima. Essa é boa, hein? Essa daí a gente vai precisar falar bastante sobre ela. Vou deixar aí, como ela é pequenininha, 2 minutinhos para vocês.
Júlia, D de dedo, D de dedo. Tô gostando, tô gostando. O alfabeto tá começando a surgir, né, galera? Tá saindo a letra B. Ó, essa daqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, tá? Botei ela de propósito também. Olha lá. O crescimento da população brasileira nas últimas décadas foi acompanhada por uma reversão de uma proporcionalidade entre a população rural e urbana, com seu ponto de inflexão ocorrido nos anos 60. Então, ele está partindo já de algum momento. Contudo, esse processo, na escala. Ele está falando nos anos 60, foi caso Brasil, né? Aí está pedindo. Contudo, nesse processo, na escala das regiões brasileiras, não foi simultâneo. Sequencialmente, tem-se que esse processo ocorreu nas regiões Sul, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste e Norte. Estou muito louca hoje, hein? Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste e Norte do Brasil. Ou seja, ele quer saber os marcos temporais que a população urbana ultrapassou a rural em cada região do Brasil, tá? Então a gente vai lá. A letra A: 50, 60, 80 e 90. B: 50, 60, 2000, 2010. C: 50, 60, 70, 2010. D: dois, a D a gente pula, tá? 1910 tem nem para começar. E letra E: 1930, 1950, 1950, 70 e 2000. Vamos ver aqui qual é o gabarito. Para quem colocou a letra A, parabéns, tá? Letra Azinha aqui de amor é o nosso gabarito, tá? Vamos lá falar um pouco sobre elas. Eu não posso ser a letra D, porque né, em 1910 o Brasil ainda era agrário exportador. Não posso ser letra E, porque 1930 foi o momento que o Getúlio chega ao poder, e a partir disso é que vai começar essa mudança, então não pode ser. Então, eu ficaria só com as três primeiras, tá? Aí, o que está diferenciando, o que está me pegando aqui, são essas duas últimas, tá? Que é correspondente ao Nordeste e que é correspondente ao Norte do Brasil, tá? Já que 50 a gente fala de Sul e Sudeste, que são as regiões mais urbanizadas do Brasil, e também as regiões mais antigas a serem urbanizadas no Brasil, Sudeste primeiro, depois o Sul. Na década de 60, no Centro-Oeste, a gente vai ter a Revolução Verde, tá? Que vai mecanizar os campos, isso vai fazer com que a população rural
perca o trabalho e promova o êxodo rural, não necessariamente vindo para a região sudeste, né? Esse êxodo rural na região centro-oeste vai provocar uma urbanização em cidades como Goiânia, tá? Campo Grande, ou seja, a urbanização no centro-oeste vai fazer com que as capitais, por exemplo, se torne mais inchada em termo populacional, tá? Há uma migração, até por uma questão de proximidade territorial, a galera acaba indo para lá, tá? Então, quando a gente vai falar das cidades, né, as capitais do centro-oeste, são cidades bem urbanizadas. Então, 1960 é o momento aí do centro-oeste urbanizar. Agora, Nordeste e Norte do Brasil. O Nordeste, ele vai passar através de uma obra, como por exemplo, do Rio São Francisco, né, que vai fazer o processo de irrigação artificial, né, levando água para o interior no Nordeste, e isso vai fazer com que haja ali uma mudança no eixo econômico daquela população, né, já que a água ela é um dos elementos fundamentais para você ter industrialização. Fora que você vai ter, nesse momento de 1980, uma guerra fiscal aqui no Brasil. Ou seja, os lugares vão disputar, através de barateamento do imposto, né, do imposto do solo, as fábricas. Então, isso vai fazer com que as indústrias que estavam aqui no Sudeste procurem a região Nordeste em busca de solos mais baratos. Isso vai fazer com que haja uma migração de retorno, ou seja, do nordestino que vivia aqui no Brasil, que vivia aqui no Sudeste, a partir das obras da transposição do Rio São Francisco, você tem mais oferta agora de emprego no Nordeste, então você tem uma migração de retorno, fazendo com que as cidades nordestinas fiquem cada vez mais urbanizadas, tá? Processo de migração rolando lá também. Em 1990, né, você tem aí a criação, né, as criações tanto da Zona Franca de Manaus, né, que vai fazer com que haja uma concentração, Belém do Pará também, fazer uma concentração populacional mais na cidade, com investimento do poder público, fazendo com que essa região se torne mais urbanizada a partir de 1990. Letra A de amor. Beleza? Próxima questão. Ó, vou deixar 2 minutinhos essa questão para vocês e eu vou contar um segredo dela, hein? Quero ver quem vai acertar essa questão.
Galera tá indo de E de elefante. Será? Vamos ver aqui, hein? Considere. Meu Deus. Considere o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal das seguintes regiões metropolitanas. Eu vou ter Belém, eu vou ter Belo Horizonte, eu vou ter que olhar aqui para o outro, muito pequeno para mim. Eu vou ter Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Aí você vai ter dois parâmetros, de 2000 e de 2010. Você tem aí um crescimento de algumas delas, alguns mais acelerado e outros um pouco menos, tá? O aumento dos índices das regiões metropolitanas entre 2000 e 2010 deveu-se principalmente à alternativa a redução da desigualdade social na região metropolitana. Agora, todo mundo vive bem na região metropolitana. Olha, eu não tenho segregação espacial, eu não tenho autossegregação, porque a gente acabou com a desigualdade social na área urbana. Está todo mundo vivendo parecido, ganhando bem, parecidamente. Letra B. A expansão do pleno emprego e a consequente aumento da renda per capita. Interessante essa, hein? Letra C. O aumento do PIB, Produto Interno Bruto, refletindo nas metrópoles. O PIB é um indicador econômico. Não significa que esse indicador econômico vai ser revertido nos índices de DH, né? Muitas vezes não é no Brasil, porque a gente tem uma grande discrepância entre concentração de renda. Então, não posso ser essa também. Letra C, letra D, ao avanço da política demográfica nas áreas de maior adensamento populacional. E letra E, a melhoria dos fatores de longevidade, educação e renda per capita. Gabarito, letra E de amor. Mentira. E de elefante, tá? Afinal de contas, quando a gente vai falar de desenvolvimento humano, né, a gente tem como base aí saúde, educação e segurança, tá? Esses são os pilares aí de um desenvolvimento humano, e quando a gente vai falar de um desenvolvimento urbano, né, ou seja, no desenvolvimento municipal, eu estou priorizando aí fatores como longevidade, educação e renda per capita. Por isso que você vai ter um salto de 2000 para 2010, porque você houve melhorias nessa área, ok? Então, para quem colocou E de elefante, parabéns, vocês acabaram de acertar uma questão da SpaceX de 2022, ok? A SpaceX ela é um concurso, né, para formação de capitão do Exército, e é um dos concursos bem difícil, né? Uma questão aí mais cabulosas, e vocês acabaram de acertar essa questão aí da SpaceX. Parabéns, galera. Obrigada. Próxima questão. Questão número 6. Pelo tempo, e a gente tem mais 4 questõezinhas aí pela frente. Vocês querem que eu leia para vocês ou vocês preferem fazer sozinhos? Falem para mim, por favor. Sozinho. Obrigada, Pedro.
Ó, vocês vão colocando aí, né? E eu vou aparecendo, porque, né? O professor tem um pouco de ansiedade, não consegue ficar sozinho, mudo, por nem um segundo. Tem que falar seriamente isso com a minha psicóloga. Deixa eu ver aqui. Ó, a partir da década de 1930, houve uma aceleração no processo de urbanização no território brasileiro. De acordo com os dados do Censo Demográfico de 1970, a população urbana já era maior do que a população rural. Já no ano de 2000, cerca de 80% da população brasileira habitava o meio urbano. Gente, é muita coisa, tá? Entretanto, esse processo ocorreu de forma desigual no país. Considerando o processo de urbanização nas grandes regiões brasileiras, ao longo do século XX, V para verdadeiro e F para falso. Vamos lá. Primeira questão. Na região norte, a população permaneceu predominante rural até o final do século XX. Essa daí acabei de falar, né, galera? Então ela tá, olha, verdadeira. Letra C. Na região centro-oeste, houve uma involução para trás, se negativa aí, uma involução urbana com o avanço da modernização agrícola comercial, o que impulsionou a migração para a área rural. Nossa, para tudo. O meio rural se industrializou. Aí a galera perdeu o emprego. Aí a galera não foi para a cidade para buscar um novo emprego. Ela permaneceu lá. Dane-se, daqui eu não saio, ninguém me tira daqui. Então não pode ser essa. Então essa está falsa. E letra C, na última questão. Na região sudeste, a urbanização impulsionou o fluxo migratório proveniente do nordeste brasileiro, né? Acelerando o crescimento das regiões dos centros urbanos. Lindo, 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 lindo. Então, nosso gabarito fica a letra C de Carliane, ou casa, tá? C de Carliane. A do meio estava errada, tá, meus amores? Quando ele fala de involução urbana, ele está falando que você tem uma retração do espaço urbano, tá? E é o oposto, né? Quando eu tenho uma mecanização do campo, que eu deixo o campo agora com mais aspectos industriais, esse tipo de indústria, ele não atrai mão de obra. Ele faz o quê? Ele repulsa mão de obra. Então, você tem, nesse momento que a Revolução Verde chega no Centro-Oeste, ela vai fazer com que cada vez mais o trabalhador rural migre da área rural para a área urbana. Então, essa está errada. Por isso, o gabarito ficou letra C, de cachorro. Muito bem. Questão número 7, que vem depois do 6. Essa aí muda um pouco, hein? Essa aí muda um pouco. Vou deixar vocês fazerem aí por mais 2 minutos.
Tem certeza que não é letra F, galera? Eu acho que é letra F, hein? Tô achando que é letra F aí. Tem uma galera se enganando facilmente. Deixa eu fazer essa com vocês. Vamos lá. 7. A importância das cidades está na relação direta com as funções por elas abrigadas. Em razão dessas funções, é que são definidas a hierarquia das cidades no interior de uma rede urbana. Ou seja, quem tem mais infraestrutura, mais poder, mais capitalidade política, ela vai estar num grau acima. As metrópoles acabam exercendo papel controlador desse fluxo de capitais, de mercadorias e de pessoas, tornando-se um centro polarizador por excelência. Dentro desse conceito de rede urbana e de hierarquia, é correto afirmar que a metrópole é uma letra A de amor, meus amores, tá? Se eu falo para vocês que a metrópole, né, ela tem um poder de atrair mais fluxo, de atrair mais gente, de atrair mais investimento, de atrair mais pessoas, ela vai estar numa rede maior de grandeza, tá? Quando eu falo de rede urbana e de hierarquia urbana, eu falo desde a metrópole até a vila, né? Eu tenho a vila, aí da vila eu vou ter uma cidade, na cidade aí eu vou ter uma cidade média até chegar a metrópole. A metrópole ela vai ter aí sua primeira grau de importância, grau de grandeza, né? Tudo que chega de novidade vai chegar pelas metrópoles, tá? Número 8, gente, só tá faltando 2 questões. Quer dizer, essa e mais 2. Vamos lá, hein, galera? Ó, essa eu vou ter que ler junto com vocês. Nesse caso, Pedro, megalópolis só São Paulo, Rio. Apesar de ter gente saindo aí pelo buraco do ouvido, não é uma megalópole, só São Paulo. No caso, Rio, São Paulo e Brasília, sim, são metrópoles nacionais, tá? Ou seja, aqui a gente acaba exercendo um grau de importância a nível nacional. Então, os nossos governadores, as nossas cidades, quer dizer, nossos prefeitos, a nossa cidade, tudo o que acontece aqui, ela influencia o Brasil inteiro, tá? Meio que a gente é um termômetro do Brasil. Ah, beleza, a Coca-Cola vai lançar a sua nova campanha na América Latina. Qual lugar que ela vai escolher? Ela vai escolher Rio de Janeiro ou Cafezinho? Entendeu? Então, acaba que Rio de Janeiro, ela fazendo uma ação aqui de propaganda, ela vai acabar atingindo todo mundo. Se ela fizer lá em Cafezinho, né, que fica no interior de Minas Gerais, alguém vai prestar atenção nisso? Entendeu? Ela vai ter nem infraestrutura, vai ter nem rede de hotel para chegar todo mundo. Então, acaba que Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, né, vai estar aí na primeira ordem de grandeza de tudo, tá? Vou ler aqui para vocês a número 8, que a gente vai ter que fazer juntinho comigo por conta do horário. Vamos lá. As metrópoles dos países desenvolvidos caracterizam-se pela expansão acelerada e pelo processo de periferização. Sobre esse tema, é correto afirmar que, letra A, o problema ambiental típico de uma metrópole de um país desenvolvido é a ocupação da área de mananciais, por loteamentos regulares e irregulares, pois a construção de moradia e de benfeitorias urbanas nessas áreas impermeabiliza o solo. Letra B. Os cortiços são formas típicas de moradia de periferia urbana, em países subdesenvolvidos, as quais
se define pela precariedade da construção. Letra C. A construção de moradias de áreas periféricas se faz em ação das grandes empresas do setor de construção civil, nas quais instala loteamentos de casa de baixo custo em áreas de distâncias do centro. D. No Brasil, a política pública de habitação popular prioriza a construção de moradias em áreas próximas aos centros urbanos, para adensar a população no espaço e contrabalançar o efeito da periferização. E letra E, as cidades de países desenvolvidos aproveitam a baixa densidade demográfica e os diversos subcentros comerciais de serviço, e as cidades subdesenvolvidas aproveitam os centros urbanos com amplos cercados de periferias. Aqui, meus amores, essa questão, ela foge um pouquinho do que a gente estava estudando agora, que era só o Brasil. É porque é importante a gente entender que dentro de uma lógica normal, né, que a gente vai ter uma urbanização para os países desenvolvidos e uma outra para os países subdesenvolvidos, o que acontece dentro dos países desenvolvidos? A gente vê muitos filmes norte-americanos. A galera que tem grana nos Estados Unidos, por exemplo, elas moram no centro ou elas vão morar na periferia? Como que a gente vê isso? Quando a gente vê o filme lá dos Estados Unidos, as casas, né, grandona, que não tem muros, né, são na periferia. Acaba que o centro ele é tão adensado, com tantos problemas urbanos, né? A galera que tem grana, ela vai acabar morando em torno, tá? Porque ela consegue chegar ao centro, porque tem infraestrutura de transporte que seja capaz de segregar esse espaço, né, fazendo com que haja um deslocamento, né, da periferia para o centro. Já, né, no espaço urbano dos países subdesenvolvidos é o oposto, né? A galera que tem grana, ela vai ficar onde tem melhor infraestrutura, porque a nossa periferia, ela não tem infraestrutura. Então, você tem uma concentração maior nas áreas centrais, tá? O gabarito dessa questão fica a letra A de amor. Um problema ambiental típico de metrópoles de país desenvolvido é a ocupação nas áreas de mananciais por lotamentos regulares e irregulares, pois a construção de moradia e de prefeitorias urbanas nessas áreas impermeabiliza os solos. Número 9, está acabando. Deixa eu fazer essa com vocês, um minutinho. Gente. Vamos lá. Em 26 de janeiro de 1893, uma grande quantidade de pessoas se juntou para acampar e demolir o cortiço da Cabeça de Porco, assim como os outros cortiços que proliferaram nas ruas do Rio do século XIX. Ele serviu de moradia às classes pobres da corte, trabalhadores livres, libertos ou escravizados, que com a necessidade de procurar serviço diário, optaram por residir no centro da cidade, local com maior demanda de mão de obra. Entre todos os cortiços, o Cabeça de Porco veio a se tornar um dos mais famosos e populosos. Estima-se que lá moravam cerca de 2.000 pessoas. Aliada ao discurso de higienista, ou seja, de limpeza, a Câmara Municipal criou uma série de posturas que visavam a dar fim às instalações, principalmente a partir de 1870. O discurso higienista apresentado no texto propunha o quê? O que ele vai propor? A sanitização elitista e a excludência que levou à favelização dos pobres urbanos, ou seja,
Pedro, quando a gente olha por cortiço, eu não sei se vocês têm ideia do que é um cortiço, né? É uma habitação que você vai ter milhares de famílias morando ali, que vão dividir sei lá, 5 famílias podem dividir um cômodo, onde você só vai ter um banheiro comunitário, onde você vai ter uma cozinha comunitária. Nesse caso, o Cabeça de Porco, ele está falando, chegou a mais de 2.000 pessoas. É muita gente habitando um pouco espaço, tá? Isso vai incomodar, né, a elite que está perpassando pelaquele lugar. Então, ela olha para aquele lugar e fala assim: isso aqui não pode existir, tá? Então, de uma maneira para limpar, né, para deixar aquilo mais higiênico, eu vou apagar esse lugar do espaço geográfico, entendeu? Então, é uma maneira de você segregar o espaço. Então, letra E de elefante. Deixa eu ver essa aqui. A 10 ela era pequenininha. Dá tempo da gente fazer, porque eu estou ignorando que acabou a aula. Sobre as características das regiões metropolitanas, assinale a alternativa correta. A região metropolitana são instituições criadas pelos municípios. Exemplo, a região metropolitana de Curitiba, que organizava serviços comuns municipais à sua região de atuação. D. No total da população brasileira, a porcentagem de habitantes na região metropolitana é reduzida. Reduzida. Parei aqui, tá? Letra C. Assim como os municípios e o Estado, a região metropolitana tem autonomia constitucional reconhecida que garante a aplicabilidade de políticas públicas. Letra D de dado. A gestão comum de áreas metropolitanas, quando conurbadas, é feita por órgãos federais de planejamento, conforme determina a Constituição brasileira. E letra E. Problemas relacionados à urbanização, como serviços públicos precários e elevado índice de violência, que inicia com mais intensidade sobre a população periférica, são comuns nas regiões metropolitanas do Brasil. De tudo que a gente viu hoje, né, Gabi? E aí, o que pode ser? Letra E. Letra E, tá? Quando a gente fala de região metropolitana, meus amores, a região metropolitana, ela, apesar de exercer muita influência, né? O Rio de Janeiro exerce muita influência aqui, por exemplo, na nossa área, né? Exerce muita influência com as cidades satélites, mas ele só pode administrar o seu próprio território, tá? Existe uma briga eterna entre Rio de Janeiro e São João de Meriti por uma rua, né? E vai ficar até lá, porque se o prefeito de uma cidade e da outra não resolver, o órgão federal ele não vai se meter, apesar de mais louco que isso pode aparecer, tá? Por quê? O município ele é uma região autônoma, então ele pode fazer, meus amores, as suas próprias leis, tá? Então, me despeço aqui de vocês, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, que eu tenha contribuído aí com vocês, tá bom? Um grande beijo, foi um prazer estar aqui mais uma vez, tá? Beijão. Até a próxima, hein, galera?